So, as usual, starting with the seminar, Como de costume, we all want to see that nesse seminário, far. So the way things are going, do jeito que as coisas it's better estão not to keep it here. progredindo aqui no dia de hoje com a tecnologia, é bom a gente manter o copo de água longe do computador. The way Deixar ele things are going aqui, ó. today, I Porque can't trust anybody. do jeito que as coisas Honestly. estão hoje, realmente não dá para confiar não nesse copo. Right. So anyway, Então life vamos goes lá. on. We A have to vida move on. continua, a gente precisa continuar. So as usual, as you know, all my seminars are based on Todos os meus seminários, eles têm como base algum tema específico e no final das contas, o objetivo final de todos esses seminários é facilitar o processo de prescrição para o paciente, ou seja, facilitar a nossa vida no consultório, para que a gente consiga fazer uma boa prescrição da forma mais precisa possível, prescrever o remédio certo para o paciente, para que ele melhore rapidamente. E no Organon fala isso, fala de uma cura suave, rápida, não apenas um melhoramento dos sintomas, mas sim uma cura, onde o paciente fica totalmente curado em termos de mente e corpo. É isso que a gente busca, né? Como homeopatas, esse é o nosso objetivo. Para isso, então, a gente precisa encontrar o remédio certo para o paciente o mais rapidamente possível. E sempre que possível, na primeira tentativa, ou se não na primeira, na segunda tentativa, para não desperdiçar muito tempo o paciente e para o paciente não ter que sofrer por tanto tempo. Então, quando a gente consegue um resultado rápido, preciso, a confiança desse paciente na homeopatia aumenta e a reputação da homeopatia também se alastra. E as pessoas passam a entender que a homeopatia não funciona apenas em doenças simples, mas também em doenças complexas. Agora, quando são casos mais complexos, não só sóricos, mas psicósicos, sifilíticos e francamente sifilíticos, que é o que a gente encontra dia sim, dia não, nos nossos consultórios, cada vez mais a gente se depara com casos muito, muito complexos, onde os pacientes são acometidos por várias doenças. Então, não são pacientes que têm apenas hipertensão, mas sim hipertensão conjugada com hipertiroidismo, diabetes, câncer, muitas vezes espondilite lombar e outros problemas. E muitas vezes os pacientes também já passaram por muitos tratamentos, já passaram por muitos exames, já passaram por tantos médicos, tantos hospitais, e já passaram por tantos tratamentos supressivos, ou supressores, perdão, que aquela natureza, aquela personalidade original acaba ficando nublada, fica difícil de identificar. E quando isso acontece na anamnese, a gente vê que se a gente dedica ali uma hora e meia com o paciente, por volta de 75% a 80% do tempo, a gente vê que o paciente fala somente sobre as doenças que já sofreu e que sofre agora, e também os tratamentos que já fez, os médicos com quem já se consultou, o que ele já fez isso, já fiz esse tratamento, já fiz aquele tratamento, depois mudei de médico, depois mudei de hospital, depois um médico confirmou, depois o outro não confirmou. 80% do tempo da consulta é o paciente falando sobre sua doença, sobre os seus sintomas, sobre diagnósticos anteriores, sobre exames e também os tratamentos alopáticos ou mais modernos que ele já fez. Praticamente não tem tempo, não sobra tempo para eles falarem de si mesmos. Então, muitas vezes a gente tem que interromper e dizer, olha, tudo isso está ótimo, a gente já sabe disso, agora, por favor, me fale um pouco de você. Então, nessas informações todas que a gente ouve, as informações que de fato são importantes para nós são muito limitadas. E a gente precisa dessas informações para prescrever o remédio para o paciente. Porque essas informações são tão limitadas, isso dificulta o processo de prescrição. Então, eu criei esse método aqui de grupos de sintomas. Um deles tem como base essa tabelinha aqui.
is this one based on my chart, which is on the original Ou seja, substance. This all everybody of you know método now. que tem como base What os I'm métodos talking originais, about os all meus these years, métodos que eu venho based discutindo on the aqui original já há substances, muitos anos, according to my ou seja, chart. com base na Another sua one, origem de which is substância de a acordo com a minha good tabela. way E of outra forma arriving de at você remedy in a patient conseguir very descobrir o fast, remédio very daquele properly, paciente bem and to give rapidamente good result e is com precisão single e com bons resultados characteristic é com base symptom num or rubric, sintoma, numa let me say, rubrica which de um is sintoma de característica única. characteristic to the patient, Ou seja, aquilo so que é much so tão that one característico rubric do personifies paciente the que patient. uma única rubrica So if é you are capaz de able to narrow it personificar down, bring the aquele patient paciente. Então, down se você to conseguir one restringir important characteristic rubric, whether it is a physical os sintomas a or uma, mental, doesn't a uma matter. More rubrica often característica, mental, yes, seja we ela would like física that ou it to mental, be a normalmente é mental mental, rubric, so a gente that até prefere que it is seja more uma rubrica holistic or mental more por ela covers ser mais the whole holística, personality of the por patient, ela but it could abarcar be toda even a some personalidade physical symptoms. So this is do what paciente, mas às we vezes get também é um sintoma físico. many a times. Então, muitas It's vezes difficult to é find, isso que but a if gente you can faz. get this, Muitas it vezes é also difícil makes our de job easier. encontrar a You can rubrica, mas se find você this, conseguir and encontrar a then rubrica you can certa, differentiate aí the facilita different muito o nosso remedies trabalho, in porque that tem single como a gente rubric, and as a diferenciar result, todos you can aqueles arrive remédios que at fazem the parte da correct rubrica e, remedy. por If you causa can get disso, você this, consegue this escolher o makes remédio our job certo. Então, pretty se much você easy. consegue Today encontrar we essa are going to rubrica, probably facilita talk about a few muito o cases nosso where trabalho. A gente this vai one discutir alguns single casos characteristic sobre isso hoje, which helps us onde to tem arrive. uma única característica As you know, específica que I nos have ajuda a encontrar a rubrica certa. these many Como vocês sabem, rubrics like this, which are probably são not there, há or the várias qualities of the patient which are not rubricas there in the ou repertory qualidades do as paciente such. que não But I existem no have given you, repertório, like diligent remedies, mas almost que existem diligent aqui. Por remedies, exemplo, os remédios unhappy diligentes, remedies, quase happy diligentes, remedies, you know, things felizes. like that, where you can Esses bring tipos down de remédios, yourself to quando a você group of consegue remedies and restringir then aquela busca a differentiate um on the grupo basis de of remédios other e depois fazer characteristic a symptoms of the diferenciação patient, com the base physical em outros generals of the sintomas patient, característicos if do there are any paciente, their por exemplo, gerais characteristic físicos particulars ou of the patient, on particulares, those basis, or com even base a nisso, ou concomitant symptom. até mesmo Even sintomas last concomitantes. seminar, remember, we talked about Vocês devem concomitant lembrar do symptoms. último So seminário que a gente even if falou there is a justamente isso, de sintomas concomitant symptom, concomitantes. Então, a mesmo que haja concomitant symptom sintomas is one symptom concomitantes, which is present concomitantes, in a perdão, patient a gente está falando de um along sintoma with que his main exista problem, no which paciente is not junto related com to the o problema symptom. principal It is que not não tem related. relação com aquela Obvious queixa principal. relationship you cannot find. Ou pelo menos Which cannot você be não conseguiu explained by identificar the aquela modern relação, ou science. não consegue explicá-la Cannot com be a medicina explained moderna. by the modern science. So yeah. Só para dar retorno para o senhor que Just to give you some a gente feedback, aprendeu assim, a valorizar bastante after da we learned importância, to value uma the colega nossa concomitant de Vitória symptoms, we have a colleague of ours from Vitória, paciente que who sofria de had a psoríase wonderful case of a 1000 patient anos, who suffered from grande psoriasis sofrimento. for a number of years. Ele He chegou was ao suffering for a consultório long se time. coçando desesperadamente, muito He desesperado. was itching Ele and também scratching desperately tinha when he uma got to the clinic, gagueira and he also e stuttered. déficit mental As, pequeno. and he also suffered tinha from essas características. slight mental retardation. E Those were the considerando characteristics. o prurido, Now, a forma que era, Considering the exagerado, manifestation desesperado, of the rash, intenso, se how machucava de coçar, desperately he was e scratching a to the point gagueira, where he would hurt himself, e algum and sintoma even his da stuttering Constituição, and some ela other encontrou constitutional Bovista. symptoms, E está tendo uma she cura found Bovista, linda, 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 Bovista, I linda, guess, and, I com think that the Bovista. cure is wonderful. Aquela cura It's bonita simply de cima para beautiful. baixo, It's a e à top-down medida que o cure, paciente and volta, as the ele não patient, está gaguejando. is healing, he's also E aí, not agora, ele stuttering tem anymore. queixas And osteomusculares, now com he's dores nas actually costas. presenting osteomuscular Uma coisa linda complaints, demais, por pains causa da in the back. concomitância que o And senhor that's chamou a beautiful, and it's atenção. got everything to do with the concomitant symptoms you called our attention to. A gagueira, Yeah, the a stuttering, gagueira, stammering, the stammering, e, entendeu? E a psoríase. and the psoriasis. Exatamente. Yeah, Exatamente. yeah, E exactly. o Bovista estava lá, batia com geral, uma And it coisa actually lindíssima. matched, the remedy matched the general See symptom. how wonderfully a concomitant Microphone, please. Microphone, Dr. Bandish. Please, microphone, speaking to... Okay, There you go. sorry. Thank you. So, see a Então, symptom
which is nothing to do with É um the sintoma presenting complaint of que the não tem patient, nada a ver the com aquela complaint of the patient. So queixa that- principal do that nothing to paciente, do né, a with stammer. psoríase, não tem nada a ver But essa probably the gagueira, stammering mas here provavelmente was essa not gagueira organic. não era uma gagueira Probably orgânica, more é mental, muito mais more uma nerve gagueira because of nervousness. mental, justamente por That's causa part of his do personality. nervosismo. Isso faz So that parte is da why, personalidade do paciente. E é por taking a isso rubric, which is que, a ao tomarmos a concomitant, rubrica, not related to the nós chief levamos em consideração complaint, esse and sintoma using that concomitante, as não an relacionado à queixa eliminating principal, e rubric usamos or a rubric essa rubrica como uma where rubrica para the remedy has to eliminar be present os in demais that remédios. Ou seja, o So you remédio can tem que narrow estar it down presente to, say, naquela 15, rubrica para que 20, você possa whatever rubric restringir aquele grupo de vários Just remédios, every e one. mesmo assim você também Sometimes consegue you know, diferenciar I em get a cada rubric like remédio. this. Quando eu pego uma And rubrica there are como about, essa, say, por 15 exemplo, remedies in e that. digamos I haja go one by one. 15 remédios Okay, if it's nessa rubrica, arsenic, aí I eu try to passo find por out cada um whether deles. he's Por got exemplo, any anxiety, arsênico, eu vou determinar se ele tem alguma ansiedade, algum problema com dinheiro, ou algum medo. Se não for o caso, aí ótimo, passo para o próximo. Ou então, calcareia. Perdão, calcária. Aí a gente vê como é que é essa questão da ligação com a família, com os pais, se ele precisa de muito apoio. Se eu vejo que não acontece isso, aí eu passo para o próximo. Pulsatila, aí eu vejo as tendências do paciente. Por exemplo, se ele é um paciente quente, calorento, aí a gente diz que o concomitante se aplica, ou vale para pulsatila. Então, são alguns sintomas concomitantes que a gente usa para diferenciar os resultados no final do caso, não desde o começo. Primeiro a gente toma o caso, a gente determina a constituição, o remédio constituinte do paciente, depois a gente pega a rubrica e a lista dos remédios daquela rubrica, e aí depois a gente olha a tabela. Você vê qual é o reino, você vê se aquele remédio cobre aquele reino, ou você pega a rubrica individual com vários remédios, e aí você vai comparando cada um dos remédios ao paciente, fazendo a diferenciação entre os vários remédios que fazem parte daquela rubrica para conseguir chegar ao remédio certo. Isso facilita muito e agiliza muito o processo. E é uma coisa que vocês precisam fazer no dia a dia de vocês. Por exemplo, se você usa sempre grupos específicos de remédio, vocês podem fazer essa... Vocês podem escolher, por exemplo, os remédios relacionados a questões de dinheiro. Vocês também podem criar os próprios remédios para casos de ansiedade. Por exemplo, ansiedade em relação aos parentes. Aí você pode criar um grupo para essa rubrica. Ou ansiedade em relação a pessoas de fora da família, ou ansiedade relacionada ao trabalho. Você também pode pegar uma rubrica para homens de negócio, pessoas de negócio que estão ali sempre tratando de negócios, com questões comerciais. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente não precisa ficar limitados àquele grupo que eu criei. Vocês podem criar os próprios grupos, e aí vocês podem acrescentar e retirar remédios desse grupo dependendo da experiência que vocês vão acumulando com esses típicos grupos. Então, vou dar para vocês um exemplo clássico. Uma rubrica chamada briguento litigioso. If you see, there are 7 remedies in there. Tem 7 remédios, Quarrelsome, litigious. Let me show you. briguento e litigioso. Deixa eu mostrar para vocês. Quarrelsome, litigious. There are 6 remedies: Tem arsenic, 6 causticum, remédios. Arsênico, lachesis, cáusticum, naxomica, lachesis, platina, nusvomica, and staph. platina e sapzagria. Mas a gente You não don't vê see nitric acid here. ácido nítrico But aqui. I have Mas found in my eu já practice descobri na minha so many prática cases tantos where casos nitric em acid que o is ácido very, nítrico very é litigious. muito What does litigioso. litigious mean? O que quer dizer litigioso? Litigious means a person uma who pessoa wants to que take everybody to court for simplesmente processar smallest todo matters. mundo por qualquer coisinha. either he keeps on né? going and Ou complaining to the ele police, fica, or he keeps ou on vai going na and complaining to polícia, the na delegacia authorities, fazer um or he will, in BO, his organization where he is sei lá, working, fala com he os will deputados, complain about vereadores, né, reclama dos colegas para o chefe e reclama do chefe para o chefe do chefe. Então, ácido nítrico é uma pessoa que não se dá bem com ninguém.
está sempre brigando, criando caso, processando por besteiras. A sociedade americana é realmente, completamente, totalmente litigiosa. Adoram litígio. Né? Qualquer coisinha eles estão processando. Então, apesar de ácido nítrico não estar aqui, nesse grupo a gente pode acrescentar ácido nítrico e já obtive resultados maravilhosos justamente com isso. Pessoas que são briguentas, que estão sempre processando, né? E passam tanto tempo em audiência, sei lá, na delegacia, fazendo BO, ouvidoria, né? Ouvidoria de empresas, corregedoria de polícia. Então, porque não só vai a polícia reclamar, mas também a corregedoria reclamar da polícia. Então, isso vai fazer com que a sua matéria médica fique mais rica, a sua repertorização melhor, e você vai conseguir resolver mais e mais casos, né? Então, se você já tiver visto casos suficientes, tá? Se você vira um caso, tá? Faz um lembrete. Você vê um outro caso, você vira um outro caso, anota também. Esse software da ISIS tem lhe dá a possibilidade de editar e criar seu próprio repertório. E você, claro, vai estar sempre confirmando, né? Porque aí, se na segunda ou terceiro caso não houver essa confirmação dessa mudança que você fez, aí sim, aí você edita de novo. Doutor Bandish, bom dia. Em relação a essa rubrica, em relação a essa rubrica específica, litigioso, né? Você tem aqui 6 e foi agregado mais um remédio, né? Você está dizendo do nitric acid. Na hora da gente fazer a diferenciação, Okay, so can you hear me? Okay, fine. So same channel. I didn't have to change the channel. Okay. Yeah. Okay, so she's going to have to start again. Okay, so technology problems here too. Então, se nós temos uma rubrica. So if we have a rubric. Okay, she's going to repeat. Em relação a essa rubrica do litigioso, nós temos aqui arsênico, cáustica, laqueses, nux vomica, platina. E eu sei que esse paciente ele é muito litigioso. Na hora de eu fazer aí eu vou usar as características próprias daquele medicamento. Por exemplo, ele pode ser litigioso e eu vou pensar que ele pode ser um arsênico porque às vezes ele é muito ligado a dinheiro ou ele é muito fastidioso. E aí pode ser mais um arsênico, seria isso? Não, ele pode ser um nitric acid porque ele é realmente um criador de casa, ele é uma pessoa que não perdoa, que não aceita nenhuma contenda, seria isso. Ou, por exemplo, ele pode ser uma platina porque o ego é muito forte, por isso ele cria caso com todos. É mais ou menos isso. Exatamente. Você tem que afunilar para uma das qualidades do paciente. E aí, qualquer que seja um remédio que estejam lá, você vê as outras características do paciente, se elas estão combinando. Então, aí você pode então ver isso. Qual é o litígio da arsênico, da platina? Então, da platina por conta do ego. Então, em todo lugar ele tem problema com as pessoas porque o ego dele não está satisfeito, né? As pessoas não respeitam, ou as pessoas passam por cima dele, não dão devido valor. Então, pode ser uma questão de dinheiro ou pode ser por medo, né? Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa arsênico tem um apartamento que alugou para alguém, né? Ele tem, então, um locador, né? Tá? E aí ele está com aquele sempre
com aquele medo de, e se essa pessoa não devolver o apartamento, como é que faz? Né? Agora, por exemplo, tem outro caso de uma pessoa que está sempre brigando com o chofer do ônibus ou com o policial, né? Porque, de repente, ele se dirige a outra pessoa quando deveria estar se falando com ele. Então, ou porque, de repente, o guarda está pegando no pé de uma outra pessoa. Então, ele está sempre brigando, né? Qualquer coisa, ele acha motivo para a briga. Sim, exatamente. O que você disse é exatamente correto. Nós temos que entender o remédio que está cobrindo e depois fazer a diferenciação. Você lembra? Eu mostrei da meticulosidade da Nussbaum, que é diferente da arsênico, diferente de carcinosina e de pulsatila. Então, eu já falei sobre essa meticulosidade várias vezes. Mostrei um ou dois casos em que havia muita brincadeira, né, assim, contarpiada, e o jesting, essa contarpiada do Crocus é diferente de Lacasis, de Veratrum, de caliodo, é diferente do ópio. Então, é exatamente isso. Você pega uma qualidade que está no paciente e aí naquela rubrica, aí você usa outros remédios para fazer essa diferenciação, com base em outras qualidades do paciente que você vai encontrar. Do litigioso, né? No repertório que um dos repertórios mais usados aqui, né, do Ariovaldo nosso, ele contém o nítrico ácido. Ele aparece mesmo. Repertório de uso bem comum. Às vezes você tem até que consultar outros repertórios, né? Ariovaldo, né, tem ácido nítrico e também calcária sulf. Então, ele tem 2 remédios a mais, né, no repertório. Então, ácido nítrico e calcária sulf. Então, às vezes é interessante olhar outros repertórios. Outro exemplo é com raiva quando obrigado a responder. Então, é muito comum em agudos. No gráfico do Dr. VGK, ele está apresentado lá. E é bastante comum a apresentação disso. Você vê que a Briônia, por exemplo, não está lá. Briônia não está no repertório completo, mas está no do Robin Murphy. Então, ele está lá no Robin Murphy. Então, sim, é importante usar outros repertórios também. Então, vamos voltar ao tópico. É claro, você já conhece a minha tabela. Nós já falamos já sobre essa tabela várias vezes, mas temos aqui participantes novos. Aqui nós temos a origem dos remédios, né? De qual reino? Seria do reino mineral, ou do reino vegetal, ou do reino animal. Esses são os 3 reinos principais que nós temos na nossa matéria médica. De planta, né, vegetais, são 60% da matéria médica, aqui outros 25% e 10% dos remédios do reino animal. E 8, 9% metais pesados e leves, e depois o restante nosódios e elementos. Então, é possível fazer essa diferenciação. Então, eu estabeleci esse gráfico com base na diferenciação. E o reino mineral, eu subdividi entre metais pesados e metais leves. E os não metais, que são os elementos, aí depois vem o reino vegetal, os nosódios, e o reino animal. E isso se baseia nas qualidades dos principais pilares. Um é a diligência e o outro são as emoções. Diligências e emoções são os pilares desse gráfico. E você vai ver que os principais metais pesados são diligentes, metais leves, maior parte são diligentes, se não 100% são quase diligentes,
elementos, muitos são diligentes, igual para os remédios do reino vegetal. Outra qualidade que você pode usar para diferenciar seria a questão das emoções. Os metais pesados e leves tendem a ter menos emoção, que não são expressas com tanta facilidade. Mesmo que tenham as emoções, não as expressam com facilidade, ou elas são suprimidas, mas são pessoas que são fortes mentalmente, que têm um bom força de vontade, que são industriosas, trabalhadoras, têm egos muito grandes e também tem essa violência do tipo defensivo. Então, claro, os elementos e esse reino vegetal também tem essa questão de pontos em comum, que seria alta sensibilidade, e porque tem a ver com emoções, né? E que estão presentes nos remédios, no reino vegetais, no reino vegetal, perdão. Mas são emoções mais simples, né? Eu também divido as emoções como simples e complexas, primárias e secundárias. Alegria, medo, tristeza, né? Choro, tudo que você pensar, né? Por exemplo, está bem presente nos elementos extremamente altas ou proeminentes no reino vegetal. Então, a pessoa extremamente sensível, você pode pensar nos remédios do reino vegetal ou elemento, ou talvez metal leve também, né, que apresentam essa ansiedade e alta sensibilidade. É claro, os remédios do reino animal, que têm as emoções secundárias, né, conforme eu as chamo, que é a desconfiança, crueldade, maldade e violência. E a violência aqui é a violência de ataque e não de defesa, tá? Onde eles atacam para se defender. No metal pesado é uma violência de defesa, né? Que eles tendem a se defender. Mas aqui no reino animal, por conta do instinto de sobrevivência é muito forte e é um instinto básico de todo ser vivo, e os animais fazem parte dessa cadeia alimentar, né? Eles comem os animais menores e são comidos pelos maiores, né? São presas e predadores. Então, por causa disso, eles reagem sempre com violência, mas sempre em função de defesa, para se defender. Aqui, mais importante aspecto do reino vegetal, eles não são diligentes, são não diligentes. E nos ódios tem três qualidades principais. Todo tipo de excesso. Tudo a ver com excesso em comida, sexo, drogas, consumo de álcool, dinheiro, né? Quando você pensar em excesso, fora de controle, ausência de controle e sem inibição, né? Que possa impedir esse excesso. Aí você pode pensar nos nosódios. Então, esse é um resumo, né, do meu gráfico. Ele foi impresso, né, está disponível lá na secretaria desse evento. Você pode utilizar na sua clínica, né, e também adquirir os DVDs dos seminários anteriores, né, onde esse gráfico também aparece. Né? Um seminário eu fiz com metais pesados, outros com metais leves. Assim, a cada seminário eu procuro destacar um dos grupos. E, é claro, de vez em quando a gente faz uma combinação dos vários grupos, uma apresentação, né, combinada dos vários grupos. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a rubrica característica. A rubrica característica que nós temos e que é extremamente importante no paciente.
Essas são as características da rubrica característica. Então, que nós podemos tomar como um elemento da rubrica ou como rubrica e que você pode usar para chegar ao remédio. Tem que ser a qualidade mais importante daquela constituição. Não pode ser uma qualidade simples como a raiva, por exemplo. Todo mundo fica com raiva, né? Eu choro às vezes. Todo mundo chora às vezes, né? Triste. Todo mundo também é triste de vez em quando. Então tem que ser tão característica que é encontrada no paciente. Permeia todo o caso, de tal forma que ela se sobressai, mesmo em situações de crise, mesmo em situações de problema, questão de vida, ou em situações de felicidade, de vida, com situações ruins. Então essa qualidade aparece, ela se ressalta. Então, muitas vezes na vida do paciente, desde a infância talvez, essa qualidade poderia ser chamada de característica inerente do paciente, ou a natureza desse paciente. Pode ser chamada também de disposição, né? Ou seja, a sua característica original com a qual ele nasceu e permanece até a idade mais avançada. Ela continua presente naquele paciente. Então, essa qualidade no paciente é visualizada em várias instâncias da vida desse paciente, várias ocasiões. Aí quando a gente consegue afunilar para essa qualidade, por exemplo, pode ser avareza, meticulosidade, arrogância, qualquer uma da qualidade que for forte e que permeia o caso. Aí nós podemos comparar os diferentes remédios na mesma rubrica e podemos diferenciá-la em função das outras qualidades do paciente, outras características do paciente. E também nós podemos usar a diferenciação com base nos gerais físicas, termais, sede ou algum geral físico característico que você encontrar. Nós podemos também usar para diferenciação também uma característica física forte, particular, algo que é único, singular, algo que às vezes a gente não dá a devida importância, mas se você tiver um particular, né, uma característica particular que seja peculiar, rara, estranha, seria o sintoma PQRS, né, que nós podemos usar até para diferenciar as diferentes rubricas. Então, essa é uma característica que nós podemos usar para diferenciar entre os remédios na mesma rubrica, que seria o REP em português, PQRS. Raro, estranho e peculiar. PQRS. Raro, estranho e peculiar em português. REP. Então, peculiar, raro, estranho. Então, naturalmente que nós vamos explicar isso com um caso para que fique bastante claro para vocês. Esse é um caso bem único, bem singular. E como eu disse, hoje em dia os casos que a gente encontra são muito complexos, são vários problemas e muitas vezes alguns desses problemas são decorrentes da tentativa de resolver outro problema e aí o paciente acaba tendo mais problemas. A gente tem um ditado lá na Índia que é o seguinte: digamos que entre um cachorro da rua para dentro da sua casa. Um cachorro de rua entrou na sua casa.
ou um inseto, ou um passarinho, qualquer coisa que entra ali na sua casa e você se esforça muito para tirar aquele bicho de lá. E aí quando você tira aquele cachorro de lá, ou aquele passarinho lá, você percebe que entrou ali um elefante na sua casa. Ou seja, enquanto você estava ali tentando resolver um problema menor, entrou um problema muito maior e você nem percebeu. É o que a gente está falando aqui. Muitas vezes a gente vê o tratamento de uma doença feito no sistema alopático que acaba causando duas outras doenças que são ainda piores do que aquela doença original, ou quase tão ruins, ou piores até, ou tão ruins quanto aquela doença original. É o que aconteceu aqui no caso dessa senhora, uma moça que inicialmente sofria de carcinoma da mama, câncer de mama. Aí ela fez uma cirurgia e logo depois da cirurgia e durante a quimioterapia descobriram que ela tinha desenvolvido hepatite B. Antes a hepatite B não estava positiva e depois da cirurgia ela passou a ter hepatite B. E aí quiseram fazer o tratamento, não deixei fazer o tratamento. Disseram que queriam fazer um tratamento com radiação. Aí eu falei para a paciente, não faz não. Mas ela não me deu ouvidos não. Ela fez o tratamento de radiação e depois da radioterapia ela começou a sofrer de miastenia. Então fez a mastectomia, retirou a mama, tudo ficou bem. Agora ela passou a ter duas doenças igualmente perigosas, que é a miastenia e miastenia grave e hepatite B. Então, eis o histórico. Dá para desligar aqui as luzes da frente, por favor? Uma moça de 46 anos que se queixava de fraqueza, falta de energia extrema, digestão ruim e baixo apetite. E por que essas queixas começaram? Começaram depois da cirurgia e da quimioterapia que ela teve que fazer por causa do carcinoma ductal invasivo da mama esquerda, grau 3, há mais ou menos um ano. Ou seja, um ano atrás foi diagnosticado o câncer, depois ela fez a mamografia, fez a biópsia, chegaram à conclusão de que se tratava de um carcinoma ductal invasivo, de infiltração. Então, o tratamento típico na alopatia é primeiro fazer a cirurgia para retirar o tumor e depois seguir com quimioterapia e radioterapia como terapia preventiva. Então, aqui ela detectou então o tumor na mama, fez a cirurgia no dia 15 de agosto e começou a quimioterapia no dia 15 de setembro. Em outubro ou novembro, mas acho que ainda em outubro, ela foi diagnosticada com hepatite B. Antes da cirurgia, eles fizeram a verificação, fizeram todos os exames, AIDS, hepatite. Qualquer paciente que vai fazer uma cirurgia precisa fazer os exames para ver se tem essas doenças, mas deu negativo nos dois casos. E aí, durante o processo da quimioterapia, ela descobriu que aí estava sofrendo de hepatite B. Então, ela recebeu o diagnóstico e sofreu de hepatite B. Isso somente depois da cirurgia. E a bilirrubina, logo depois da cirurgia, subiu para 17 e HBsAg positiva. Ou seja, o antígeno australiano não é positivo. Além da hepatite. Durante a quimioterapia, eles também queriam usar a terapia antirretroviral. Eu disse para ela que não fizesse aquela terapia. Mas ela tinha tanto medo do câncer que resolveu fazer sim a radioterapia. E assim
que ela começou essa terapia, ela começou a passar a ter um timbre nasal na voz, ou seja, a voz dela mudou, passou a ficar mais nasal. Também regurgitava alimentos, tanto sólidos quanto líquidos, tinha muita dificuldade em engolir. A pálpebra superior começou a cair e ela também passou a ter dificuldade de manter os olhos abertos. A primeira vez que eu atendi ela tinha meio que praticamente puxar os olhos para cima para mantê-los abertos conversando comigo. Então ela recebeu o diagnóstico e o conselho do médico foi que começasse a tomar corticoides. Eu falei para ela não fazer aquilo e na realidade que interrompesse o tratamento de radioterapia. No final das contas ela se arrependeu, disse realmente não devia estar fazendo aqui a radioterapia, ela encerrou aquele tratamento e também pedi que ela não tomasse os corticoides, eu já estava fazendo o tratamento dela da hepatite, então eu disse, olha, a gente vai continuar o tratamento. Uma vez que você encontra o remédio, seja qual for a condição que essa paciente tem depois, o remédio permanece igual. Então, eles fizeram uma avaliação de um estudo de estímulo nervoso repetitivo que mostrou que havia sim uma resposta comprometida dos músculos que determinava então que ela estava sofrendo de miastenia grave, além da hepatite. Então, agora ela tem um diagnóstico duplo, miastenia grave e hepatite, embora o carcinoma já tenha sido retirado, tenha sido deixado de lado depois da cirurgia. Então, agora o que ela tem é hepatite B e miastenia grave. Ela também vinha tendo vitiligo há 5 anos, principalmente vitiligo no rosto, nas mãos, cotovelos e nos pés. Eu falei para vocês, né, dos vários problemas. Hoje em dia a gente não encontra casos mais que são simples. Por exemplo, uma asma, uma artrite, uma sinusite. Não, a gente encontra esses casos sim, mas hoje em dia, esses tipos de casos mais simples são cada vez mais raros. Talvez só nas crianças mais jovens, né, que aí só tem uma queixa, ou no máximo 2, mas no caso dos adultos, a maior parte deles já são diabéticos, hipertensos, ou já tomam remédio de tireoide, ou algum outro remédio para outro problema. E aí, ao mesmo tempo, começa a surgir alguma coisa nova. Então, são vários problemas juntos, 3, 4 doenças psicósicas, doenças sifosifilíticas, sifilíticas, que cada vez mais agora são comuns. Como eu disse para vocês, não era só isso não. Olha só, mais um efeito colateral da quimioterapia. Ela teve um episódio de convulsões durante a quimioterapia. Ela nunca tinha tido convulsões antes. E aqui ela teve durante a quimioterapia. Então, tentaram iniciar inclusive um tratamento anticonvulsivo com ela. Eu também disse não para aquilo. A indicação fosse que ela fizesse uma terapia retroviral, mas eu disse para ela, não, olha, não toma nada alopático, a gente vai tratar isso e vamos ver o que acontece. Os gerais da paciente. Apetite está bom. Na verdade, bem bom o apetite. Ela tem fome toda hora. A cada 1 hora ela quer comer. Ela quer alimentos quentes, não tolera alimentos frios. Inclusive, ela fica com vontade de comer mesmo depois de uma refeição completa. Mesmo que ela tenha acabado a refeição, alguns minutos depois, talvez meia hora depois, ela já tem fome novamente. Fezes normais, 2 a 3 vezes por dia, urina normal.
Sede aumentou, consumo de 2 a 2,5 litros por dia, desejos por doces, 2 marcas, e uma aversão muito forte a cebola e alho, tanto inclusive que o cheiro do alho e da cebola acabam causando náusea nela. Ela fica enjoada só de sentir o cheiro da cebola ou do alho. Cebola. Onion, that's right. Alho. Ele está perguntando como é que diz garlic, alho em português. Alho e cebola. Sudorese, então, muito menos, sem odor, sem manchas. Sono. Ela tem um sono muito alerta, ela permanece alerta mesmo dormindo e acorda com qualquer barulhinho. Qualquer coisa ela acorda. Muitos sonhos. Principalmente sonhos sobre a mãe. Vou passar aqui o histórico da mãe. A mãe também teve câncer e inclusive morreu de câncer no útero. Então dá para você ter uma ideia aí de como a filha se sentia, né? A mãe tinha morrido de câncer na frente dela apenas alguns anos antes dela mesma ser diagnosticada com o mesmo problema, com câncer. Então dá para imaginar o terror, né? O medo que ela sentia ao saber o que aquela doença representava. Então ela tinha sonhos sobre a mãe e os sonhos pararam de acontecer depois da quimioterapia. Dá para ver aí como esses tratamentos suprimem a pessoa, né? Sempre que há uma supressão dos sonhos das pessoas, isso aí é um sintoma clássico de que houve de fato uma supressão naquela pessoa, porque os sonhos são manifestações do subconsciente. Então, se os sonhos acabam de repente, a pessoa que sonhava agora não sonha mais, é uma mudança muito grande. A pessoa diz que não está mais sonhando. Então, pode ser um caso de supressão, não necessariamente decorrente de medicamentos alopáticos, mas pode ser também uma supressão por causa do cotidiano dele, né? Talvez ele ele suprima as emoções, ou talvez ele tenha tido algum incidente na vida que gere essa supressão. Então, a supressão nem sempre é decorrente de um tratamento alopático, mas pode ser também por causa de algum incidente, ou algum evento, ou algum trauma emocional, como um susto, um medo, um trauma, ou um pesar muito forte. E pode, inclusive, acontecer com os remédios errados na homeopatia também. Então, num tratamento, se você prescreve um remédio para o paciente, de repente, o paciente diz que parou de sonhar, e lógico, antes tinha sonhos muito terríveis, assustadores, e aí de repente esses sonhos diminuem de intensidade ou param, aí não tem problema. Mas se os sonhos são normais, são até prazerosos da época da infância, e aí de repente esses sonhos param, de repente, sem aviso, aí a gente sabe que se trata de um caso de supressão. Então cabe pensar aí se o remédio em si está suprimindo. Talvez a pessoa esteja usando o remédio errado. Então, no caso dessa paciente, os sonhos pararam, ela parou de sonhar depois da quimioterapia, e ela tem sempre que usar roupa de lã mesmo em Mumbai. Mumbai é uma cidade muito quente, praticamente não tem inverno. Então, mesmo no inverno, janeiro, fevereiro, quando é mais frio, mesmo assim as temperaturas estão ali nos 29, 30 graus. E ela teria que usar, e ela usa inclusive pullover de lã. E para mim, ela é friorenta 3 marcas.
Inclusive, ela consegue dormir sem estar com o ventilador ligado, o que é incrível para alguém que mora em Mumbai. Ela também usa roupa de lã em Mumbai e consegue tolerar mais, logicamente, o calor mais do que o frio, então não consegue tolerar o frio de forma alguma. Ela é friorenta 3 marcas. Isso porque não tem como dizer 5 marcas, porque senão seria 5 marcas. O sol não agrava. Histórico da paciente. Ela já sofreu 4 abortos no passado. Foram abortos naturais. E ao todo 4 no passado. E, finalmente, então, ela conseguiu dar à luz uma criança, um menino, né, que hoje em dia tem 15 anos de idade. Então, ela só conseguiu dar à luz o próprio filho biológico depois de já ter adotado um outro filho. Isso aí a gente vê acontecer em tantos pacientes, é impressionante. São pessoas que estão tentando engravidar durante muitos e muitos e muitos anos e não conseguem engravidar. Aí, finalmente, por qualquer que seja a razão, resolvem adotar, param de tentar, então, engravidar, logo que adotam o filho. Imediatamente depois, uma questão de 1 ano, 2 anos depois da adoção, a moça engravida. Eu não sei por que isso acontece, alguém devia fazer uma pesquisa aí, um estudo sobre isso, mas só na minha carreira, na minha vida, eu já vi isso acontecer pelo menos 15 a 20 vezes. In my family, there are 3 such cases. I have 3 uncles and aunts who simply couldn't get pregnant, and as soon as they adopted, they all had their natural children. Microphone, please. Uncles can't get pregnant, that's for sure. That's understandable. Sem dúvida. I think you would mean to say the aunts. Na realidade, são os tios e as tias, né? As tias é que engravidaram, não os tios. Na verdade, sim. O tio conseguiu engravidar a absolutely. esposa. So the uncle wasn't able to get the wife pregnant, and 2 of the aunts couldn't get pregnant. That was the specificity of it. Yeah. So basically, Entendi. yes, this is nice. Share things like this. É interessante a gente compartilhar esse tipo de caso, né? Eu, desse tipo de caso, já vi pelo menos 15. Pelo menos 15 que eu consigo contar aqui especificamente. No caso dela foi a mesma coisa. Ela não conseguiu engravidar e aí, 1 ano depois de adotar, ela teve um filho biológico que agora tem 15 anos. This is our mental and life situation. Mentais, situação de vida da paciente. Living with her husband and one 15-year-old paciente é casada, son, and of course, vive com seu marido, um filho de 15 anos e uma filha adotada. Na realidade, ela adotou foi uma filha. Ela é engenheira civil for the municipal corporation of the city. She was working for the government. Trabalha para o governo working for the municipal. municipal corporation of the city. She was working on one of the projects being developed by the city. Inclusive, ela trabalhava especificamente num dos projetos in this government department, do governo municipal. She is the only na divisão dela, inclusive, ela é a única mulher engenheira, a única civil engineer. engenheira civil All do of rest sexo of them feminino. are all Todos os male. outros colegas são homens. So she is the first civil engineer to be Inclusive, ela é a hired by the primeira city. engenheira She was civil a ser working on one very contratada pela prestigious cidade. project. E ela estava Very participando, prestigious trabalhando and ali an num important projeto project which muito was being developed prestigioso, by the muito city. importante que estava sendo desenvolvido There ali was pela a lot of cidade. stress of work. O trabalho And of course, as you incluía know, muito estresse. in government and in all E, organizations, como a gente there sabe, was some no internal governo politics. e também And no as setor a privado, result, she sempre há being a female, aquelas probably the males were de resenting her. escritório, né? And Então, also, as you ela sentia probably que very well os seus know, all colegas of do you sexo here in masculino Brazil, like in India, não of course, gostavam muito dela. and like anywhere in the world, Como em qualquer lugar do government mundo, contracts, there os is governos lot of os contratos do governo underhand dealings, lot muitas of bribing, vezes tem and lot muita of money to be made superfaturação, by também lot corrupção, of desvio people. de verbas, So e as pessoas acabam probably ganhando this muito lady dinheiro, né? Então, was not
Provavelmente essa era uma moça que se recusou a participar dessa corrupção. Ela não me disse isso explicitamente, mas eu inferi que tinha esse problema político dentro da empresa. Né? Eu até cheguei a abordar e fazer essa pergunta para ela. Será que foi por uma questão de corrupção, algum problema ali de suborno, alguma coisa que você não pagou e alguém tentou te extorquir? Ela disse, não, olha, vamos mudar de assunto, esquece isso não me incomoda muito não. Já fui retirada do projeto por causa dessas picuinhas. E eu achei ótimo ter sido tirada do projeto, porque agora minha saúde melhorou, eu posso me concentrar agora em melhorar, porque se eu ainda tivesse trabalhando no projeto, eu simplesmente não teria conseguido tratar tanto da minha saúde. Então ela levou isso de uma forma muito leviana, até positiva. Ela foi retirada do projeto, isso porque havia questões de parcialidade, não era culpa dela que ela foi retirada. Ela foi retirada do projeto injustamente e ficou brava por causa disso. Achou que a sua reputação ficou prejudicada. But she overcame the anger and was not affected much later on. When she came to me, she said, okay, doctor, it's in the past. I'm not affected much by it. It's in the past. I'm not affected by it much. Passou, né? Não me afeta mais tanto. Deixei passar, superei. The patient said that she was not at all stressed even of her disease. Ela não estava First the cancer, pela doença. then the Primeiro o câncer, hepatitis, then the myasthenia, miastenia, hepatite, convulsions. But the patient told me she was not at all stressed by the disease and she was always in good mood and she tried to remain happy. She was always in good mood and she tried to remain happy. Ela tentava permanecer feliz. She said that she was a very happy person, Que era uma pessoa alegre, always muito laughing. alegre, sempre rindo. I also found her Eu também in the clinic achei whenever she que came ela, to be na always clínica, né, quando ela smiling veio, and ela estava laughing. sempre sorrindo, né, rindo. And I used to ask her, how are E you? aí eu I'm very, very fine. perguntava, como é que a senhora está? Estou ótima, estou o máximo, está tudo bem. And then the first sentence that she would come out of her mouth was, E aí? I am very, very fine, I am very, very good. And then I would have to ask her, Essas seriam okay, as but what primeiras about your palavras, drooping né, of que ela eyelids? What falava. about your, E aí eu much better, perguntava, still a e little bit there. tal, como é que Oh, what está? about the swallowing difficulty? Yeah, Os better, but edemas, still o there. inchaço. So even when não, she pois was é, not ainda tá 100% lá, okay, né? Mesmo quando she ela não used estava to say, oh, I am 100% bem, absolutely fine. ela falava, I am estou very much ótima, fine. estou ótima, estou So maravilhosa, I found her to be always smiling and Então, laughing. sempre sorrindo, In sempre fact, she rindo. told me that E ela me disse, I am not worried about my disease, não estou preocupada com a but minha my doença, husband is very much worried about this mas disease. meu marido And he está. is very negative. I am E ele é very muito positive. He is negativo. very negative. Né? Eu sou bastante And I am positiva, very ele é bastante positive and negativo. optimistic. Eu sou positiva e otimista. Okay, not only that, Tá, não só in spite of isso, mas she having so many apesar diseases, de ter, né, when todas essas her sister doenças, falls sick, a irmã she does adoece, not expect consolation from her, but E she ela goes and consoles her sister não and tells her, espera oh, don't consolo worry, para ela, mas everything will ela be fine, vai até a you'll be irmã okay. e vai So consolar she a irmã. consoles her Então, sister, ela and not the other vai way around. She does not expect any consolar consolation from her A sister. irmã. E não espera que ser consolada. She said that she was Ela very trusting. disse que ela é She muito... trusted people very easily. Ela confiava muito nas pessoas. She said that she did not like Ela- quarreling with other people. Falou que não gostava de brigar In com fact, outras she pessoas. stays away from people who Ela quarrel. fica longe de pessoas briguentas. When she was E sick and quando in the hospital, ela estava doente, for estava her surgery, hospitalizada, né, the pra husband fazer a used to cirurgia, quarrel with her. Even in that situation, o he used to marido quarrel with brigava her. com ela, mesmo nessa situação. And what was the reason for a E quarrel? Para que essas He brigas? Qual a suspected razão that das brigas? this lady Ele was helping achava her sister financially que and a she esposa was not telling him. estava ajudando
ajudando a irmã financeiramente e não falando para ele. Não, para que brigar com a mulher se ela está hospitalizada? Ela está com uma doença séria, vai passar por uma cirurgia grande e aí está brigando com a mulher porque de repente ela pode estar ajudando a irmã financeiramente sem falar com o marido. De repente deixa isso para cuidar ou para tratar quando ela voltar para casa, né? Mas ela também não se importou muito, né? Falou, tudo bem, nenhum problema. Ela falou que tem vários amigos e é fácil para ela fazer amizade. Quando ela estava no hospital para cirurgia, ela tinha 10, 12 amigos, né, visitando, indo vê-la, né, o apartamento onde ela estava, ficava sempre cheio, todo mundo rindo, conversando, contando piada, todo mundo de bom humor. Então, eu sou muito falante, faladora, né, mas eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca. Outra coisa importante que ela mencionou foi que ela tem um instinto muito forte e ela tem premonições de que alguma coisa vai acontecer. E seja quais forem essas premonições, acontece nos primeiros 2, 3 dias depois. Ela me deu vários exemplos, né, de que ela tinha uma premonição, ela tinha algum pensamento e ele se concretizava. Mas nada muito perigoso, nada muito sério, não. Geralmente, premonições para coisas boas. Então, ela me deu 3 ou 4 exemplos, né, de premonição em que ela sentiu, ela pressentiu alguma coisa que ia acontecer e essa coisa aconteceu. É bastante excitável e ela fica excitada facilmente, entusiasmada, né? Então, empolgada. E ela gosta de socializar, né, com amigos, vizinhos, né? Ela gosta de alimentar as pessoas, gosta de estar junto de várias pessoas, ser uma boa anfitriã. Houve um incidente em que ela ficou trancada no banheiro, né? Então ela se tornou, ela ficou com medo, ela passou a ficar com medo de escuro, né? Depois desse incidente. Ela ficou trancada no banheiro. Então a mãe teve câncer de útero e morreu. Então ela ficou triste, mas não necessariamente, né, que assim, porque ela morreu, mas assim, com o pensamento dela, minha mãe deveria ter vivido mais, né? Ela sente porque a mãe não viveu tanto, né? Mas eu sei que se a minha mãe tivesse aqui hoje, eu estaria feliz. Mas foi bom que ela tenha morrido porque ela descansou. Senão ela estaria sofrendo muito. Ela gosta de limpeza e é bastante meticulosa, né, na sua casa e na manutenção da casa em geral. Vamos ver o vídeo?
Remember I told you, she also suffers from vitiligo. Né? Ela também tinha vitiligo, ela sofria de vitiligo. E as we started treating her, quando, à medida que começamos a tratá-la, o vitiligo piorou. Initially. No início. Good sign or bad sign? Isso seria bom ou ruim? O que vocês acham? Um sinal bom ou um sinal ruim? A piora do vitiligo. Got worse. O vitiligo piorou. Então, vamos lá, gente. But, of course, improvement in the hepatitis, improvement in myasthenia gravis. Melhorou a miastenia, apetite, todos os gerais. One, Crispin says syphilitic but outside. Means exteriorization of the skin, you mean. Tá, seria então exteriorização, né, para a pele. O que mais? Esse seria um fator. First of all, how many people would agree that it's good? Então, quem concorda que é um bom sinal? Levanta a mão. Não sejam tímidos. Alto, gente. Levanta a mão alto. Okay, so about almost então, 80% concordam que... Tem alguém que acha que não é um bom sinal? Anybody? Levanta a mão. Só uma pessoa? E por que o senhor acha que não é um bom sinal? And then I'll explain you. Tá? Vamos ouvi-lo. Because vitiligo is syphilitic. That's my reasoning. E qual a doença dela? Syphilitic also. Okay. It's a very simple explanation. Just common sense. Então, é uma explicação simples, é bom senso. Dr. Bandish, if myasthenia is improving, the generals are improving, and vitiligo is getting worse, it's good. Because the strong, grave or serious syphilitic disease is improving first. A explicação mais simples é: vitiligo is not going to kill her. O vitiligo não vai matá-la. Ela não vai morrer de vitiligo. Simple, isn't it? Common sense. Simples, né? Bom senso. O vitiligo não é uma doença fatal, é só uma questão cosmética. Tá, talvez a aparência não seja boa, né? Ela pode estar assim meio feinha, mas a miastenia gravis pode matá-la. Hepatite pode matá-la. Câncer também. So it is a both are syphilitic, absolutely like he said. Então, ambos são sifilíticos, mas, como o Dr. Crispin falou, não é só a exteriorização, mas é sífilis do cérebro, que seria a miastenia, né? E sífilis da hepatite, que é um distúrbio, é uma infecção no sangue que pode matar a pessoa. Ela está sendo exteriorizada na pele. E é importante lembrar que o vitiligo é temporário, mas já começou a melhorar, ainda não melhorou totalmente, mas está melhorando. E ela está ficando, a pele está ficando mais pigmentada. Olha só, ela já tinha estado pior do que isso. E mesmo no estado sifilítico, apesar da agravação, são mais graves, mais perigosas, mais prolongadas. Em algum momento, elas começam a melhorar. Elas são temporárias, não são permanentes. Então, ela começou a melhorar, né? E de tudo, inclusive do vitiligo. Por isso que é bom. Então, os órgãos internos, né, de dentro para fora. Então, o miasma ainda é sífilis, porque ela é fortemente sifilítica, né? A mãe morreu de câncer de útero, é uma característica sifilítica. Ela tem câncer de mama, hepatite, então ainda está em estado sifilítico, mas agora está passando para um órgão menos importante de dentro para fora, né, de um
uma coisa possivelmente fatal para uma doença que não vai colocar a vida dela em perigo. Então, se eu tivesse uma metralhadora aqui e eu começasse a dar tiros em geral, haveria muitas mortes. Né? Mas se eu começasse a atirar para o céu, talvez eu matasse um pássaro. Né? Vocês estariam seguros, porque a metralhadora estaria apontando para cima. É isso que a homeopatia faz. Durante o processo de cura, a doença que estava atacando o órgão mais importante, a doença possivelmente fatal, agora ela está atacando um órgão não tão importante e que não pode causar morte. Mas ainda é um estado sifilítico porque o biasma dela básico é sifilítico e tem menos chances dela voltar para a Sora. Tá, mas vamos ver o que acontece, né? Com o passar do tempo, já estou com ela apenas há 1 ano e meio. Aqui o acompanhamento, ela melhorou. पण मला पहिलेपासून सांगा मिस वैशाली कसं वाटतं तुम्हाला हाऊ आर यू फीलिंग पहिलेपासून सांगा एकदम फर्स्ट I am fine. Tô ótima, perfeita, 100%, joinha, joinha. A miastenia já regrediu. Pode aumentar o volume do vídeo, por favor? Por favor, mais volume no vídeo. म्हणजे हे ड्रूपिंग ऑफ आयलिड्स जे डोळा खाली पडायच्या जे 99%, 98% better. Ela está melhor, 98% melhor, tá? Não tem mais, a pálpebra não está mais caída. Olha só, a voz não está tão nasalada, a voz está mais agradável. Eu tinha dificuldade em falar alto e de deglutir. Ela tinha regurgitação, né, de alimento e de água. E o alimento e a água, o refluxo era tal que a comida e a água voltavam pelo nariz. Digestão ruim, muito ruim. Especialmente o músculo, a fraqueza muscular diminuiu, né? Especialmente de manhã, quando ela acordava, ela se sentia fraca, ela tinha cãibras, né? Ela apertava as mãos em forma de garra, apertadas. E por conta dessa queda nas pálpebras, não havia envolvimento dos membros inferiores, né? Esses não estavam afetados, mas por conta da pálpebra, ela não conseguia ver direito. Então, por conta disso, não conseguia andar direito. Então, olha só, miastenia, câncer, né, hepatite, tudo melhor. Ela parou de fazer químio e rádio. Ela fez a ultrassonografia, mamografia.
तुमच्या सगळ्या रिपोर्ट्स मला आणून द्या. तुम्हाला सगळ्या रिपोर्ट्स मला आणून द्या. मी परत त्याचा फोटो घेऊन माझ्याकडे ठेवते. ठीक आहे. भूक ठीक आहे. Motion ठीक é एकदम. Appetite is fine. Apetite tá bom, intestino funcionando direitinho. पाणीचे ताण एकदम व्यवस्थित. थंडी जास्ती तुम्हाला वाटते, गरमी जास्ती वाटते तुम्हाला? आता नॉर्मल वाटते. नाही आता तर नॉर्मल. I asked her, do you feel more cold or hot? Now I am feeling. Eu perguntei para ela sobre os termais e ela falou que agora não sentia tão fria quanto antes. Você lembra? Ela era friorenta, 3 marcas, 4 marcas. Ainda não tolera o frio, mas não tanto quanto era, com tanta intensidade quanto era antes. Ela não consegue andar descalça no chão frio porque o pé ficava muito frio. Observações até aqui. Quais são as suas observações? So far, observation. Até aqui, o que vocês observaram? Uma pessoa bem estável. She seems to be a stable person, rather stable. Ela quase não se move. She almost doesn't move. Coração aberto, fala a verdade. Seems she speaks from the heart, she speaks truthfully. That's it. Ela parece assim ser elegante, né? Ela She se seems veste like de an forma elegant lady. She's wearing elegant discreta. clothes, she's discreet. Eu sabia que as mulheres iam notar isso, eu tinha certeza. Ele não percebeu ali, mas sem dúvida. Microphone, please. Actually, never mind. I was able to hear you. E ela também assim Also, parece tranquila, she assim. looks Ela demonstra like segurança. she's calm, Parece que ela she está no controle looks de secure, tudo. seems like she's in Tá, control of everything. tá tudo sob controle, tá Everything tudo is under certo. control, Se everything's fosse, fine. por exemplo, eu If acho que eu ia it were ficar me, for muito example, ansiosa. I think I would have been Eu very ia ficar fazendo anxious. muitas I would perguntas. have been asking you a ton of E ela questions. parece que tá tudo certo. She seems fine. She seems that she's okay. Realmente, como você disse, né? It's like you said. You have to always É exatamente. analyze your É patients assim que a gente deve analisar as os to pacientes. how you would do in that situation Como é que você or se how comportaria a nessa normal mesma situação? person would Como é react que in uma that situation. pessoa normal se comportaria nessa How situação? you would do, Né? Como or você- if you think yourself to be ou, normal, se você não se acha normal, como é que uma pessoa if normal you think you're abnormal, se then don't comportaria compare. nessa But if situação? you Se think você you se are acha normal, não then faça you think comparação, não. as to Mas se how você you will acha react in that que você é situation, normal, aí você or pode se how perguntar a como é que eu normal reagiria person nessa would react in that situação. Como é que uma situation. pessoa normal A reagiria situation nessa where situação? É uma situação, she has afinal de cancer, contas, you em que try to ela treat teve cancer, a she ends up gente- with ela hepatitis. tentou tratar o câncer, aí acabou com Even hepatite. she has, before she has recovered from the E hepatitis, antes mesmo she de se ends up with recuperar myasthenia da gravis. hepatite, passou a ter Somebody would have grave. gone into a state of panic. As Yes, pessoas- uma pessoa go normal crazy, estaria em panic, pânico, piraria, o anxious, cabeção run ficaria about louca, here and ficaria there. ansiosa. And here E she aqui came não. to me and explained to her, Aqui ela don't take retroviral therapy. Chegou, Are you sure? eu comecei She was a a little atender, bit ela disse, hesitant "Olha, não initially. faz a Are you terapia sure I'll be okay? antirretroviral." Ela disse, "Você I'll be tem fine? certeza?" Né? Ficou Remember assim, the duvidosa. history also Eu disse, she "Sim, told us. sim." She trusts people E easily. lembra, I told her, ela yes, disse que ela, don't take retroviral therapy. confia nas Okay, pessoas she com stopped it. facilidade. Then Então, radiation, ela because there parou was de some fazer terapia, pressure ela from the parou. family, E she quando went a for 1 or 2 radioterapia, radiation. ela chegou a fazer uma ou duas She had sessões por the causa da myasthenia pressão da gravis. família. She came E to me, aí I said, don't take passou a ter radiation. miastenia Stop it, grave. no need. Aí quando Are you foi no sure? consultório, eu falei para ela Everybody parar will, com a my husband will radiação, go ela disse, really ok. crazy, ballistic. I said, no, stop it.
Na sério, é para parar a radioterapia? Mas meu marido vai ficar louco. Não, para. E ela parou. E é isso que a gente vê, né? Agora, a gente vê que essa estabilidade, essa calma, ocorreu logo depois disso tudo. É quase como tivesse quase curando. A miastenia e a hepatite já estão curadas. Então aqui a gente está vendo um vídeo de uma outra doença. Isso mostra as to how she is in this kind of a situation numa situação where normally it would be, if this person would have been anxious, it would have been normal for me. Se a pessoa já fosse uma pessoa if this patient would be anxious, would be fearful, that would be normal for me. Ansiedade, This kind of a response medo, numa situação como essa, paciente, what is that? eu tomaria isso como normal, mas não é o que ela está demonstrando. Então, o que isso quer dizer? आणि आता हे एकदम मेंटली पण फ्रेश वाटते, ऍक्टिव्ह वाटते, थोडा हे बिमारीमुळे काय असं टेन्शन, स्ट्रेस नाही. पहिले no stress now of the disease, no anxiety of the disease. Não sente estresse, não sente ansiedade. कधी स्ट्रेस नाही घ्यायचे. Nada. Agora realmente a personalidade dela está aflorando, né? Ah, nossa, nem antes você não ficava estressada com a doença, eu perguntei para ela. Ela está dizendo, agora ela está calma porque a doença já acabou, mas mesmo antes ela se demonstrava calma, mesmo durante a doença. Aí eu disse, olha, normalmente quando as pessoas descobrem que tem câncer, elas ficam em choque, ficam morrendo de medo. Ela disse, não, eu fiquei normal quando eu fiquei sabendo. E vocês veem que ela está desacompanhada, está sozinha aqui. Toda vez ela vai ao consultório desacompanhada. Nunca vi ela ser acompanhada por ninguém nas visitas ao consultório. Todas as visitas de acompanhamento, desde a primeira visita, nunca ela veio acompanhada. Ela sempre vem só. Nunca vi o marido. Nunca, nem conheço o marido. Ela disse, não senti medo algum. Não senti medo. Aí eu disse, nossa, mas você está sempre sorridente. Ela disse, sim, é verdade, estou sempre rindo. Ela disse, inclusive, eu rio muito, com muita frequência. Eu perguntei, por quê? As pessoas acham que eu sou louca. Olha só, uma pessoa acometida por tantas doenças continua rindo. As pessoas acham que eu sou louca, ela disse. Ficam surpresas, as pessoas ficam surpresas de me ver assim, considerando o meu histórico. Eu não estou triste, nunca fico triste. Nunca me senti paciente de câncer, paciente de miastenia, paciente de hepatite. Nunca me senti dessa forma, ela disse. Todo dia eu pego o carro, vou para o trabalho. O marido trabalha no mesmo departamento no governo. Mesmo órgão do governo, por assim dizer. Ela disse, eu não me dou bem com meu marido, não. A única pessoa com quem eu não me dou bem é o meu marido. Eu perguntei por quê? O que acontece? Qual que é o problema? O problema é dinheiro. Teve uma época que eu fiquei desempregada, então eu fiquei sem salário, não ganhava muito dinheiro, e aí a gente teve problemas financeiros. E agora eu voltei ao trabalho, e agora ele está reclamando que dizendo que eu que tenho que pagar todas as contas, porque quando eu estava desempregada, é ele que pagou tudo. Então agora que eu voltei a trabalhar, eu que vou pagar tudo, inclusive o aluguel, as parcelas da casa, etc. Queria que eu pagasse tudo.
Ela está dizendo que o filho se formou na escola e quando a gente foi dar um presente para o meu filho de graduação, eu que tive que comprar presente. O marido não ajudou em nada financeiramente. Aí ela disse, olha, ele parou de dar dinheiro. Parou de dar dinheiro e disse agora ela que se vire. Ela disse, olha, eu sou uma moça que não gasta muito dinheiro, eu não saio muito, não almoço nem como fora, nem compro muita maquiagem. Apesar do vitiligo, ela disse, olha, eu não compro, não gasto muito dinheiro em maquiagem. So there are some property issues also. And before they had a joint account, mais umas outras questões aqui. Antigamente eles tinham conta conjunta, né, era da família inteira, e agora eles separaram as contas. Agora tem vidas financeiras separadas, os dois, ela e o marido. E ele é muito avarento, pão duro, o marido. Sovina seria uma palavra melhor. Aí eu perguntei, o que ele faz com o salário dele? Não faço a mínima ideia do que ele faz com o salário dele. Mas ele também não gosta de gastar o dinheiro. Isso eu sei, ela disse. Provavelmente ele deve investir esse dinheiro no mercado de ações, não sei. Mas pelo menos ele cuida do filho. E os filhos também estão tendo alguns problemas acadêmicos, né? Não se dedicam muito aos estudos, mas pelo menos os filhos o pai cuida, né? Embora o marido não cuide dela, cuida dos filhos. Aí eu perguntei para ela qual era a natureza dela. Imediatamente, ao perguntar sobre a natureza dela, ela abriu um sorriso. Sempre sorrindo e sempre rindo também, dando risada. E quando eu estou com pessoas conhecidas, com amigos, eu falo muito, sou muito falastrona. E tenho muitos amigos. 20 a 25 amigos próximos, muito próximos. Vocês imaginam, muitas pessoas nem nunca conseguem acumular 25 amigos ou conhecidos pela vida inteira. Já ela tem 20 a 25 amigos muito próximos, melhores amigos. Enquanto que os amigos menos próximos aí são dezenas. Tenho amigo em tudo quanto é lugar. Tenho amigo no trabalho, tenho amigo perto de casa, tenho meus amigos de infância, amigos da faculdade. Eu tenho amigo em tudo quanto é canto, basicamente. E aí eu abro meu coração para eles. Eu compartilho meus sentimentos com os meus amigos. E vice-versa. Os meus amigos também compartilham as suas ansiedades, seus pensamentos comigo, se sentem confortáveis em falar comigo. Eles sabem que eu mantenho segredo. Se pedirem segredo, que eu vou manter o segredo, não vou revelar esse segredo para ninguém. Eu sou de confiança. Então, por isso, eles falam comigo.
E mesmo quando eu choro, é um choro muito rápido e imediatamente eu já fico feliz novamente. Olha só, olha o tamanho do sorriso dela. Microphone, please. Que tipo de sorriso é esse? Exemplo clássico de um sorriso que vai de uma orelha a outra. Olha só, dá para ver todos os dentes dela aparecendo aqui. Ou seja, o riso aberto significa o coração aberto também. Ela está ali com um sorrisão. Microphone, Dr. Banish. E sem dúvida, isso aqui é natural, é um sorriso verdadeiro ali, franco, aberto, que não esconde nada. Ela diz tudo, ela não mantém segredos, ela confia facilmente nas pessoas e está sempre sorrindo. E o que é mais importante aqui é que, apesar de todo o histórico de doenças dela, ela continua feliz e continua sorrindo. Mesmo no trabalho, quando ela foi retirada do projeto, aquelas picuinhas todas de escritório, mesmo assim ela nunca parou de sorrir. E essa qualidade é uma qualidade que a gente busca, que aparece, que se manifesta em várias áreas da vida. Mesmo a morte da mãe, ela ficou triste, sim, mas encarou aquilo de forma positiva. Porque disse a mãe estava sofrendo, então foi uma coisa boa essa passagem da minha mãe, porque ela parou de sofrer, ela descansou. Então, ela consegue ver o lado bom de qualquer crise. E isso lembra o quê? Esse tipo de pessoa lembra quem? Quem é assim? Poliana? Yeah, there's a character called Pollyanna. Que é o jogo do contente, assim. The happiness game, basically. It's a book. It's a book. It's a character livro from a muito book. famoso, esqueci agora o autor. I forgot the author of the book. E ela sempre enxerga o lado bom das coisas. Girl always sees the glass half full. She always sees a silver lining in everything. E aqui não é nenhuma questão do copo meio cheio, não. Aqui o copo está transbordando. Mesmo quando o copo aí está meio vazio, ele está sempre cheio para ela. Exatamente. Microphone, please. Então imaginem. Quando que uma pessoa fica desse jeito, feliz dessa forma? E o que isso quer dizer? Isso, exatamente. Diz aí. Quando a pessoa está drogada, quando ela está usando algum She's on remédio drugs para when she's ficar feliz. using some sort of medication that will make her that way. Make her happy. Take drugs. Isso, sob influência de drogas. Pessoas sob a influência de drogas podem sofrer de vários problemas, mas apesar disso esquecem de tudo, ficam ali felizes, muitas vezes jogados ali na chuva, no meio da rua, podem estar sem roupa, podem estar desnutridos, mas aí usam a droga e ficam doidões, como se estivessem perdidos, viajando, como se não houvesse qualquer preocupação. Como se não houvesse qualquer preocupação no mundo inteiro. Dá para ver o paralelo entre as duas situações? Sem dúvida, né? É interessante que isso é tão forte nela. Yeah, and this manifests Eu sou so louca. strongly in her that she will admit that people think she's crazy because of it. Ela não tá nem aí. Okay, they think I'm crazy, fine. Ela não tá nem aí. But As I'm pessoas acham que eu happy. sou louca, ótimo, não tem o menor problema, porque eu tô feliz, então não me importo nem um pouco. Se o meu marido não gosta de mim, se ele tá com problemas, problema dele. Eu não tô nem aí. Eu tô bem. Volume, video volume, please. O volume, por favor, do vídeo. आणि एकदम म्हणजे उत्साह Se der pra- उत्साही एकदम Would you like the volume up or down? Yeah, up. Por favor, aumente o volume. Se der para aumentar um pouco o volume do Video vídeo. volume, hello.
Volume do vídeo, por favor, se der para aumentar, por favor. Aumentar o volume do vídeo, por favor. हे पण बोलले ना की तुम्हाला काही असं होणार आहे त्याची पहिलेपासून थोडा इंट्युशन येतात. हां, प्रीमॉनिशन येतात की असं होणार आहे. चांगल्या वस्तूची. Then I asked her, yes, you even get some premonitions, right? E eu perguntei para ela sobre as premonições. Yes, something is going to happen. E ela disse, eu muitas vezes sei quando vai acontecer alguma coisa. Is it good or bad or E as suas premonições são para as coisas boas, ruins ou dois tipos de coisa? Me dá um exemplo. अच्छा मुलगी अच्छा हां अच्छा. She gave an example that a few of her Ela friends, the deu o children, seguinte exemplo. when they graduate Falou from do high school, filho de uma amiga dela. Disse que quando ele se formou this premonition, da faculdade, a filha se formou da faculdade, ela teve uma premonição que já sabia para onde, qual curso que aquela pessoa ia seguir na faculdade. before she decided, Então, por I exemplo, already knew that ela she usou o would go caso for aqui. arts. Antes mesmo da filha da minha amiga saber que ia optar pelo curso de artes na faculdade, eu já sabia que seria essa a opção. Esse foi o exemplo de premonição que ela deu aí. So this friend calls her. Aí a amiga liga para ela e antes mesmo de falar qualquer coisa eu já disse, olha, sua filha quer ser cientista, né, por exemplo. E aí a amiga toma um susto, nossa, como é que você sabia? Eu sei, ela vai ser cientista, ela vai entrar para as exatas, por assim dizer. E muitas vezes, só de olhar para uma foto, eu já sei alguma coisa sobre a pessoa. Essa pessoa é assim, essa pessoa vai fazer aquilo, isso aqui. E muitas vezes não é uma coisa que ela aprendeu com outras pessoas, é uma habilidade que ela sempre teve, de nascença. E aí uma amiga uma vez ligou para ela e disse, você está em casa, você está no trabalho, eu quero conversar com você. Aí ela disse, não, pode conversar agora. A sua filha, a sua filha teve o casamento marcado, né? Então a amiga ligou e perguntou, olha, não sei se você está em casa ou no trabalho, posso falar com você? Não, pode falar comigo sim, você está me ligando para falar sobre o casamento da sua filha, né? Antes da amiga poder dizer que a filha ia se casar, ela mesma já disse, a sua filha vai se casar, né? E tinha sido esse tinha sido a razão da ligação, né? Para contar a notícia do casamento da filha, e ela já sabia, ela disse, a sua filha vai se casar, né? Eu já sabia. E como é que você ficou sabendo? E não era nem uma coisa planejada. A gente nem sabia direito. Foi uma coisa tão súbita, a gente também não sabia. E como é que você ficou sabendo? Como é que você sabe? One of her friends' father had come to visit her. O pai de um dos amigos tinha vindo visitá-la, era um senhor mais velho. Aí ela fala para a amiga, manda ele para casa de avião, tá? Não de trem nem de ônibus. E aí ela falou, não, quando o seu pai voltar para casa, faz ele voltar de avião, tá? Ele nunca viajou, ele quer viajar de avião pelo menos uma vez. Não manda ele de ônibus ou de trem. E esse senhor era uma pessoa sadia, não estava nem tão velho assim, não era nem tão velho assim. Aí a amiga falou, sei lá se eu vou mandar ele de avião, porque ele não tinha problemas financeiros, né? Ela tinha problemas financeiros. Ela falou, não tem problema, eu te empresto dinheiro, eu te dou o dinheiro, né? Mas ela resistiu, falou, não vou mandar não. Aí foi embora para casa de, sei lá, ônibus ou trem,
né? E aí, um mês depois, ele morreu e nunca teve a oportunidade de viajar de avião. Né? Então, vamos lá, voltando aqui. A amiga recebeu o pai, que era uma pessoa mais velha, mas estava bem de saúde, apesar de ser mais idoso. Né? Aí ele foi visitar essa amiga que era que morava perto dessa senhora. Aí ela falou para a amiga, quando o seu pai for embora, manda ele de volta para casa de avião, não manda de ônibus ou de trem. Aí ela falou, não tem tanto dinheiro assim e tal, é caro, não sei o quê. Ela falou, não tem problema, eu te empresto o dinheiro. Mas aí a amiga teimou e o pai não foi de avião. E aí, um mês depois, o pai morreu. E, né, o pai teria gostado de viajar de avião porque ele nunca viajou de avião antes. Aí até a amiga achou que, sei lá, você agorou a coisa, como é que você ficou sabendo disso, sei lá, bruxaria. Nada a ver, né? Ela simplesmente tinha tido essa premonição. Olha só. Só para vocês verem a melhora no vitiligo. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Tanto que melhorou a repigmentação da pele. Natural brown. Né, pele mais morena, né, o que estava branco e com aspecto ruim, agora, olha só, tem um aspecto mais natural, mais morena. Essa pele tem que se tornar naturalmente pigmentada, morena. E tem que ser uma melhoria geral, né? A repigmentação tem que vir de todos os lados. Até os cílios eram brancos. Então, 92% de melhoria. A visão está boa. A voz está melhor, 100% melhor. Ela tinha uma voz nasalada, né? Não sei se vocês se lembram. Ela não conseguia deglutir, agora consegue. Only sometimes with little dry, something if it's very dry, then there is some difficulty, but there's no regurgitation, just a little difficulty. Então, um pouco de secura na hora de deglutir, né? Mas olha só, está tudo melhor, está ficando cada vez melhor. Ainda se veste, né, de uma forma bem colorida, né, para, vamos dizer, os padrões da Índia. Esse vestido, esse traje está bem colorido, certo? Então, vamos fazer o intervalo, voltaremos e aí nós vamos resolver esse caso. Muito obrigado.